Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a pele. Antes da gente começar a ver na lâmina aqui, vou mostrar primeiro nos modelos de pele, que vocês vão ver que facilita bastante, fica bem mais didático, e depois a gente volta então para as lâminas. A princípio, então, a gente classifica a pele, a gente pode dividir a pele em 3 camadas histológicas. Da mais externa para interna, mais externamente a gente tem a epiderme, que seria essa camada aqui, que ela é composta por um tecido epitelial, daqui a pouco eu detalho ele mais. Abaixo da epiderme, a região que normalmente é mais espessa, a gente tem a derme, que é onde se encontra a maioria dos anexos, que são folículos e glândulas, e mais profundamente tem-se a hipoderme ou tecido subcutâneo, que vai, entre outras funções, né, fixar a pele ao tecido adjacente. Então, vamos focar um pouco mais agora na epiderme, falar um pouco das camadas, depois dos anexos e depois a gente fala das lâminas. Vocês podem observar nesse modelo que cada camada está representada por uma cor diferente e tem uma letra diferente. Não vai dar para ver aqui no vídeo, mas quando vocês manusearem a peça no laboratório, isso vai ficar mais claro. Então vamos começar da parte mais interna para mais externa. Inicialmente primeiro, né? Aqui a gente tem um epitélio que é estratificado, olha, vai ter várias camadas, e pavimentoso e queratinizado. Essa é a característica de qualquer parte da pele, sempre o epitélio estratificado, com várias camadas. A camada de cima vai ser com células achatadas, por isso pavimentoso, e uma camada córnea ou de queratina, que evita, né, a perda de água. A camada mais profunda, que vai estar em contato com a lâmina ou membrana basal, a gente chama de camada basal. Nessa camada basal, aqui vão predominar células tronco, que são células que vão dar origem às outras células que vão se diferenciando aqui. Lembre que a gente vai perdendo células por descamação todos os dias, então essas células são repostas por essas células tronco, que ficam aqui bem próximas ao tecido conjuntivo, que é a fonte de nutrientes, né, já que o epitélio não tem vascularização. Normalmente essas células são cilíndricas, a gente vai ver depois na lâmina. Acima dessa camada basal, ela é uma única camada de células, tá, cilíndricas, a gente vai ter uma camada mais espessa, que aqui está representado pela letra D, que é essa parte amarelada aqui, que a gente chama de camada ou estrato espinhoso. Esse nome espinhoso é porque as células, quando a gente observar no microscópio, elas possuem vários desmossomos, que são um tipo de junção intercelular. E esses desmossomos, quando a gente prepara a lâmina e utiliza o álcool, as células retraem, e no que a célula retrai por perda de água, o desmossoma permanece como se fossem pequenos espinhos entre uma célula e outra, por isso camada espinhosa. E os desmossomos vão ser importantes para dar maior adesão e firmeza à pele. Então, a gente tem camada basal, camada espinhosa. Aí aqui na letra C vai ter uma camada fina, que vai ser chamada de camada granulosa. Nome granulosa porque as células vão apresentar vários grânulos, que são os precursores da queratina ou camada córnea, que a gente chama de grânulos de querato e hialina. Por isso o nome granulosa, que é representada pela letra C. E no caso aqui da pele fina, a camada logo acima dessa, a gente tem a camada córnea ou camada de queratina, que essas células aqui vão morrendo, né, por apoptose e vão sendo liberados restos de células e fragmentos de queratina. Então essa é a característica geral aqui da epiderme, isso na pele fina. Na pele espessa, a gente vai ter as mesmas camadas e uma camada a mais. Então vai ter a camada basal, que é igual, camada espinhosa, camada ou estrato, tá? A mesma coisa, espinhosa, estrato granuloso. E nesse caso aparece uma nova camada que ela é bem sutil, um pouco mais difícil de visualizar na lâmina, que a gente chama de estrato lúcido, que é na região onde as células estão sofrendo apoptose. A célula acabou de perder o núcleo, geralmente ela tem uma coloração mais pálida. Esse processo também acontece na pele delgada, só que em velocidade menor, em quantidade menor, desculpa. Aqui, como tem uma grande quantidade de células morrendo, geralmente chega a formar uma camada mais lúcida. E logo acima também a camada córnea, que é bem mais espessa, né, do que na pele delgada. Então essas são as características gerais aqui da epiderme. Vamos agora para a derme. Histologicamente, a derme é subdividida em 2 camadas, derme papilar e derme reticular.
vocês observarem aqui a união entre epiderme e derme, ela não é uma linha reta. Pelo contrário, ela apresenta várias ondulações, várias papilas ou invaginações aqui. Isso serve para dar mais aderência ao casal. A gente tem os hemidesmossomos, né, que serve para fixar esse epitélio, então dá mais firmeza. E cada projeção dessa, cada papila da derme é chamada de derme papilar. Então aqui é derme papilar, ela existe tanto na pele delgada quanto na pele espessa ou pele grossa. E o tecido que predomina aqui é o tecido conjuntivo frouxo. A gente vai ver daqui a pouco na lâmina. Toda essa parte abaixo aqui, que é a maior extensão, tanto na pele delgada quanto na pele grossa, vai predominar o tecido conjuntivo denso, não modelado, que ele vai dar mais resistência. Aqui no tecido conjuntivo frouxo, se vocês observarem próximo à papila, tem vários capilares sanguíneos que servem para dar nutrição à epiderme. E a hipoderme, né, a última camada, a principal característica é que ela é rica em tecido adiposo, um tecido adiposo que a gente chama de tecido adiposo unilocular. Ela tem função de guardar energia, né, na forma de triglicerídeos, e também vai apresentar um pouco de tecido conjuntivo, pode também apresentar algumas porções das glândulas aqui. Então essas são as características gerais. Agora, com relação aos anexos que a gente pode observar. Primeiro e mais fácil de observar é o folículo piloso. O folículo piloso vai ser encontrado apenas na pele delgada. Lembra que a pele grossa, né, que é na palma das mãos e da sola dos pés, não tem pelos, então a gente não encontra folículo piloso. Aqui tem um desenho esquemático mostrando ele cortado, aqui as várias camadas que a gente não precisa detalhar, mas só de maneira geral. Tem essa região aqui embaixo, que a gente, mais dilatada, que a gente chama de bulbo, que é onde estão as células tronco epiteliais, que vai formar uma haste, que aqui é a haste do pelo, e que ela vai até aqui em cima. Esse folículo piloso, ele é formado durante o período embrionário por invaginação aqui da epiderme. Então a epiderme forma uma invaginação, encontra as células tronco embrionárias aqui e começa a se diferenciar formando pelo. Depois a gente fala de mais algumas características. Normalmente associada ao pelo, tem sempre um músculo, uma camadinha aqui fina de um músculo liso, que ele prende uma parte aqui no pelo, na haste do pelo, e outra parte na base aqui da epiderme. A gente chama esse músculo de músculo piloeretor. Ele faz ereção do pelo, né, quando está frio, por exemplo. Vocês vão estudar melhor isso na fisiologia. E a gente também tem glândulas associadas. Tem duas glândulas principais. As glândulas sebáceas, aqui, e as glândulas sudoríparas. A glândula sebácea, que está representada aqui, é uma glândula que vai estar sempre associada ao pelo. É uma glândula, as duas são glândulas exócrinas, então a glândula sebácea vai ter um ducto que vai se abrir no folículo piloso. Ela tem uma secreção oleosa que serve para lubrificar o pelo e a pele, e ela apresenta vários ácinos, que são essas estruturas arredondadas, que é a porção secretora. Na lâmina a gente vê mais detalhes. Já as glândulas sudoríparas, elas são glândulas, aqui tem uma representada, olha, ela é uma glândula tubulosa, dá para ver o túbulo, isso aqui é o ducto dela, um ducto bem grande, ele se abre lá na epiderme, e a parte secretora é enovelada, então é uma glândula tubulosa e enovelada, que vai produzir o suor, que ele serve para o controle da temperatura e também excreção de algumas substâncias. Eu estava falando das glândulas, eu vou dar mais algumas dicas aqui para facilitar o entendimento e para facilitar o entendimento da lâmina, porque lembra que na lâmina a gente tem uma imagem em 2 dimensões de uma estrutura que está em 3 dimensões. Então, só de curiosidade, por exemplo, aqui a gente tem a glândula sudorípara representada inteira, sem corte, e aqui como que ela seria representada na lâmina após o corte. Então, nessa parte aqui, por exemplo, onde está toda enovelada, aparecem vários cortes, várias estruturas arredondadas pequenas, mas lembrando que isso aqui em 3 dimensões está tudo interligado. Já o ducto, nesse caso aqui, como é um modelo didático, mostrou ele indo desde a porção secretora até lá em cima, mas na maioria das lâminas a gente não vai conseguir acompanhar o ducto inteiro, a gente vai ver fragmentos desse ducto. Isso também pode ser observado aqui do lado, olha, aqui a gente tem de novo a glândula sudorípara, tubulosa enovelada, está passando o ducto, aqui o ducto passando por trás do músculo piloeretor,
continuando aqui em cima, aquele inteiro e aquele após o corte. Então, mostrando ele cortado, aqui teria o epitélio, né, revestindo, óbvio, o epitélio geralmente estratificado, cúbico. Então, essas são algumas das características gerais. No caso aqui, também chamando a atenção da glândula sebácea, aqui ela representada inteira, aqui ela representada em corte, que depois a gente vai ver melhor na lâmina. Esse modelo, ele também diferencia a pele de 3 regiões. Desse lado aqui, olha, à direita, a gente está representado a pele do couro cabeludo, que é uma pele fina, com muito folículo piloso, glândula sebácea e glândula sudorípara. Do lado esquerdo, aqui no extremo esquerdo, está representando a pele que poderia ser da palma da mão ou da sola do pé, né, que é a pele grossa, que é o que a gente viu que tem aquela camada lúcida na epiderme, que não tem aqui, uma camada córnea mais espessa, não tem folículo piloso e, em consequência, também não tem glândula sebácea, porque a glândula sebácea está sempre associada ao pelo, mas tem glândulas sudoríparas. E aqui no meio tem uma pele um pouco diferente, que é a pele da região da axila, em que a gente tem uma glândula sudorípara, que também tem folículo piloso, é uma pele fina, mas tem uma diferença aqui, olha, na glândula sudorípara. Nos 2 modelos anteriores, na maior parte do nosso corpo, a glândula sudorípara ela é fina, bem alongada, e normalmente ela não se abre no pelo, ela se abre diretamente aqui na epiderme. Já nessa região aqui, essa daqui é uma área de axila, a gente tem uma glândula sudorípara diferente, em que os ductos aqui, a porção secretora, ela é bem mais espessa, bem mais larga, e ela se abre sempre no folículo piloso. E a secreção dela é um pouco diferente, ela está associada em alguns animais com a produção de feromônios, que são para atrativos sexuais. Em humanos, ela está presente principalmente na axila, na região perianal e próximo à região genital. Tá? Então, ela vai ser maior e vai se abrir sempre nos pelos, diferente dessa glândula. E elas recebem nomes diferentes. Essa daqui, que é a maior parte do nosso corpo, né, que faz a termorregulação e que se abre na epiderme, recebe o nome de glândula sudorípara écrina. Já essa aqui recebe o nome de glândula sudorípara apócrina, que é o que encontra em regiões específicas e se abre na haste do pelo. A gente também encontra aqui alguns receptores nervosos, a gente não vai falar deles em detalhes agora, porque vai ser um próximo módulo, mas só para chamar a atenção, receptores táteis, né? A gente tem um aqui mais profundo que lembra uma cebola, que a gente chama de corpúsculo de Pacini. Ele normalmente detecta pressões mais profundas, já que ele está mais profundo aqui na derme. Ele fica próximo aqui ao limite entre derme e hipoderme. Mais superficialmente, aqui na derme papilar, a gente tem um outro corpúsculo, que é chamado de corpúsculo de Meissner, que também está relacionado com tato. Depois a gente vai estudar esses corpúsculos. Existem outros diferentes, terminações nervosas livres, mas a gente vai estudar isso mais para frente.